eu quero deixar com você, é o livro do profeta Ezequiel. Fala comigo assim: obrigado, Jesus, eu recebo a tua palavra, enche o meu coração, eu abro o meu coração, para que o Senhor me dê a direção que eu preciso para esta semana, em nome de Jesus, amém? Então, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no verso 12, dois versículos só que nós vamos ler hoje, verso 12, diz a Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 12, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela, exterminar seus homens, seus animais, mesmo que estes 3 homens, aí cita a Bíblia os 3 homens, fala comigo: Noé, fala com mais fé, Noé, Daniel e Jó. Por que será, hein? Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos, palavra do soberano, o Senhor. Depois lá no verso 20, pode pôr o verso 20, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que, aí repete de novo, não é isso? Fala comigo: Noé, Daniel, Jó, estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Preste atenção, eu vou ser muito breve, mas eu quero deixar para você aqui o que Deus quer entregar. Aí na terça ainda eu vou te mostrar a sequência. Mas por quê? Eu estava já há dias, semanas, perguntando para Deus, por que o profeta Ezequiel, no exílio da Babilônia, ele estava com todo Israel numa vila Quedar, um lugar onde os exilados ficavam, porque o Império Babilônico entrou em Jerusalém, destruiu tudo, e o profeta Ezequiel, ele cita esses 3 nomes, isso em torno de 600 anos, 550, 600 anos antes de Jesus, esse é o período, e ele fala, nesse capítulo ele fala 4 vezes, ele cita 2 vezes Noé, Daniel e Jó, e nos outros 2 versículos ele fala, e esses 3, e ele fala de novo, e esses 3, por que Noé, Daniel e Jó? Interessante que Deus está dizendo o seguinte: se existisse uma nação, e nessa nação, todos fossem idólatras, afastassem de Deus, eu viria com poder, e Deus fala, eu traria o meu juízo, a fome, a espada, as pestes, e 3, se tivesse vivendo naqueles dias, nesta nação, Noé, Daniel e Jó, esses 3 eu pouparia, esses 3 eu não exterminaria, por causa da sua retidão, por causa da sua justiça. Interessante que a Bíblia fala que nem os seus filhos seriam poupados, nem suas filhas. Então 2 coisas muito importantes que eu quero deixar para você. Primeiro, esses 3 homens viveram em gerações, épocas diferentes. Noé viveu lá na criação, na época em que pessoas viviam 900 anos, era uma época da primeira criação do mundo. Adão e Eva haviam caído, pecado, saído do Éden, aí veio as gerações, chegou Noé, ou seja, Noé viveu lá no início. Depois vem Jó já viveu no período dos patriarcas, no período de Abraão, logo depois de Abraão, na 3ª geração, talvez depois de Abraão, Jó viveu, um homem muito rico, e a idade de Jó, os estudiosos dizem que é de 210 anos, Jó viveu 210 anos, o período em que as pessoas viviam naquela época. Aí o profeta Ezequiel falou de Daniel, Daniel viveu nos dias de Ezequiel, preste atenção, enquanto o profeta Ezequiel estava exilado num lugar retirado da Babilônia, com os escravos que eram agora Israel, Daniel estava dentro da Babilônia, dentro do palácio, servindo ao rei, eles eram contemporâneos.
Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo assim: até na nossa geração é possível ser justo, é possível ser íntegro, é possível servir a Deus, é possível agradar a Deus. Porque alguém podia dizer lá, mas você também, Ezequiel, você não sabe como é que foi. Na época de Noé era mais fácil, na época de Jó era mais tranquilo. Nós estamos vivendo um momento agora difícil. E o profeta Ezequiel falou: mas Daniel é um exemplo de hoje. Daniel está aqui, ele consegue diante de Deus ser irrepreensível. E o que eu quero te dizer hoje para você é isso, que é possível hoje você servir a Deus, ser uma pessoa que Deus aprova, que Deus ama, nas suas atitudes, na sua maneira de proceder, como foi nos dias de Daniel, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Jó, também é possível nos dias de hoje. É isso que o profeta Ezequiel está falando, é possível nos dias de hoje. Você não tem desculpa, nós somos indesculpáveis. Então, querido, como naqueles dias, Deus quer te usar, Deus quer te destacar, Deus quer te separar, Deus quer te chamar para perto, e Deus quer te usar muito nos dias de hoje, e Deus vai fazer isso em nome de Jesus. E Deus ainda diz: a justiça desses três não foi suficiente para salvar seus filhos. Interessante, a salvação ela é muito individual, ela é muito pessoal, ela é muito particular. Essa revisão de vida em nome de Jesus, pessoas se encontraram com Deus, e esse encontro ele será eterno. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus te chamou para algo grande, lindo, especial. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, por você, através de você, sua família vai vir para Jesus, sua família será salva. Mas nós precisamos ganhar cada um dos seus familiares, seu pai, sua mãe, seu irmão, ganhar para Jesus, abrir o coração, receber Jesus como Senhor. Os filhos de Noé, os filhos de Daniel, os filhos de Jó, não foram salvos pela justiça deles. A justiça de Jesus vai entrar no coração de cada um dos seus familiares. Você recebe, diz amém? Em nome de Jesus. Noé, ele entendeu isso na sua geração. O apóstolo Pedro fala que Noé, na sua geração, foi um pregador da justiça, e por causa disso, ele ganhou sua família para ser salva, não perecer na morte, naquela geração, quando toda a terra foi inundada. E eram 8 pessoas, não sei quantas pessoas é na sua família, não sei quantas pessoas é na sua casa, é 1, é 2, é 8, é 10, é 20, mas todos serão salvos em nome de Jesus, todos vão vir para a igreja. Agora começou a jornada, começou a sua tarefa, de você ser testemunha de Jesus, ser repreensível, ter a retidão no coração, servir a Jesus e ganhar sua família. Nós estamos no próximo revisão de vida, nós queremos levar mais pessoas do que nós levamos nesse. Você recebe, diz amém? Em nome de Jesus. E quando nós olhamos para esses 3 homens, nós falamos assim: puxa, mas a Bíblia fala que eles eram íntegros, irrepreensíveis, retos, justos. Parece um padrão tão distante da gente. Nós nos sentimos tão pecador, tão difícil ter esse padrão. Então eu quero te dizer, meu querido, que eles não eram tudo isso que a Bíblia diz no sentido assim, reto, justo, íntegro, pela performance dele. Fala assim, performance. Nome bonito esse negócio, né, essa palavra? A performance é no sentido, não é pelo quanto eles se empenhavam por si só, pelo mérito, não. Porque se a gente for olhar desse jeito, a gente até desanima, desiste. Puxa vida, Daniel orava 3 vezes por dia, homem de oração, de entrega, renúncia. Não era justo na sua geração, ele era diferente. Então a gente olha para um padrão dessas pessoas, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá, mas o que eu quero dizer é que estes homens eram também falhos, pecadores, mas a diferença é que eles criam em Deus. Fala comigo, fé. Eles tinham fé em Deus, eles confiavam em Deus, eles dependiam de Deus, eles se entregavam debaixo do temor do Senhor.
E essa faz toda a diferença, porque quando você, meu querido, crê, confia, depende de Deus, aí Deus olha do céu e olha para a tua vida e vê na tua vida culpa, condenação, acusação, mas a justiça de Deus vem, derrama sobre você, Ele acredita na tua vida, a integridade, a retidão, a justiça, e aí você, meu querido, é lavado pelo sangue de Jesus, você é salvo em Cristo Jesus, e essa é a diferença, não é a performance, mas é o quanto eu creio, não é a performance, é o quanto eu confio, o quanto eu dependo, e aí Deus olha para você e fala, este daqui é justiça de Deus na terra. Diga comigo, eu sou justiça de Deus na terra. Fala, eu sou justiça de Deus na terra. Então, queridos, a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há nenhum justo sequer. É isso que o apóstolo Paulo fala, e é isso mesmo que a Bíblia diz, e acontece, os profetas já diziam isso. Mas, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu dependo, quanto mais eu confio, quanto mais eu creio em Jesus, mais o sangue de Jesus me justifica. Você recebe, diz amém? Não é? Graças a Deus. Quando eu te falo isso, você dá até um suspiro de alívio assim, ó. E você fala, graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos, eles viviam isso nas suas gerações. É isso que eles viviam. Sabe, queridos, estudando mais, a gente vai entendendo duas coisas mais importantes que eu quero falar para você, para a gente fechar. Primeira foi uma época em que eles não tinham igreja, que eles não tinham templo. Foi uma época que eles não tinham comunhão. Foi uma época em que eles não podiam louvar livremente no altar, na presença de Deus. A geração de Noé foi uma época onde eles começaram a invocar o Senhor, proclamar o Senhor. A Bíblia fala assim em Gênesis capítulo 4, naqueles dias começou a invocar o Senhor. E a história de Noé começou em Gênesis 6. Ou seja, a única coisa que Noé fazia era invocar a Deus continuamente, clamar, declarar o nome santo do nosso Deus, buscando a comunhão, servindo a Deus. Aí você vai para Jó, época de Jó, dos patriarcas. O que eles faziam, aprendiam, são os holocaustos. Eles levantavam um altar de pedra, queimavam o cordeiro, era queimado todinho no fogo, e ali eles levantavam o holocausto. Senhor, eu estou na tua presença, eu te busco de coração. A Bíblia fala que Jó fazia todos os dias de madrugada, fazia o holocausto ao Senhor por ele, pelos filhos, clamando ao Senhor, Senhor, se passou algum pensamento impuro no coração, na mente dos meus filhos, se porventura amaldiçoou a Deus, eu peço perdão diante da tua presença, é um dos holocaustos. E Daniel estava num palácio, aonde existia a idolatria, era a imoralidade, era a perversidade, eram deuses estranhos, longe, o templo foi destruído, tudo foi destruído, e ele ali orava, no sentido de Jerusalém, olhando para Jerusalém, na direção de Jerusalém, 3 vezes por dia. A Bíblia fala em Daniel capítulo 9, que ele cobriu de cinza, clamava ao Senhor, pelo pecado do povo, pelo pecado de si mesmo, e clamando ao Senhor, e com roupa ali de pano de saco, cinza na cabeça, clamando ao Senhor, ou seja, oração, épocas diferentes, mas clamavam ao Senhor. Então, o profeta Ezequiel está dizendo, nós não temos desculpa hoje tem a igreja, hoje tem a comunhão, hoje tem o discipulado, nós acabamos de passar da revisão de vida, hoje tem a palavra, hoje tem o agir do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, e você e eu, em nome de Jesus, seremos nessa geração mais destacados, mais poupados, mais visitados por Deus. Amém, queridos? Deus vai te usar mais nessa geração. Você será um Noé, um Daniel, um Jó nessa geração, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Outro ponto, estou fechando. Preste atenção como que foi aqui. Deus, Ele quer nos ensinar. Olha, a vida de Jó, interessante, primeiro como é Noé, depois Daniel, depois Jó. Está em ordem cronológica errada, tinha que ser Noé, Jó e Daniel. Por que Daniel está no meio e Jó no final? Ou seja,
profeta Ezequiel já falou profetizando num grau de importância. Olha que interessante, de importância mesmo. Noé é um dos heróis da fé. Noé foi citado por Jesus. Jesus diz: nos dias de Noé houve juízo, nos meus dias será como os dias de Noé. Jesus citou a respeito de Noé. Noé está na boca de Jesus, está nos heróis da fé, na relação. Noé está na carta dos apóstolos. Apóstolo Pedro fala de Noé. Depois vem Daniel. Jesus citou Daniel. Jesus diz: leia o livro de Daniel, e quem lê o livro entenda, porque ali fala dos últimos dias, e vai chegar um dia onde a tribulação será tão grande, e dentro do templo vai ter um sacrilégio, a coisa mais aberração maior do mundo vai acontecer. Leia, e leia e entenda. Interessante, Jesus fala para a gente ler, entender. Jesus citou a respeito de Daniel, também um destaque. E depois vem Jó. Tiago fala de Jó. Mas Jó, querido, presta atenção numa coisa. É um processo, nós estamos crescendo em Deus. Quem quer crescer em Deus aqui? Você vai crescer em Deus, eu vou crescer em Deus. E todos primeiro passam por Jó, porque Jó é uma provação pessoal. Como é que Jó foi provado? Jó foi provado na sua vida, na sua família. Todo o livro de Jó é uma provação pessoal, é uma experiência com Deus. Deus te leva a conhecê-lo, Deus te leva a entendê-lo. Nas provações nós saímos dela mais forte, maior, mais vencedor. Deus está ensinando. Primeiro Ele trabalha com o nosso indivíduo. Deus fez isso no Revisão de Vida com cada um de vocês. Deus está trabalhando com o nosso ser, provando, mostrando. Jó saiu da tribulação, da provação muito mais forte. Ele antes conhecia Deus, agora os seus olhos viram. Antes ele conhecia de ouvir falar, depois Deus se apresentou para ele, ele viu Deus. Deus está te levando nesta intimidade a conhecer mais a Deus, nesse relacionamento pessoal. Você recebe, diz amém? Deus te chama para um relacionamento íntimo, pessoal, e as provações, as lutas, Deus está trabalhando no seu interior, para você sair mais abençoado, aperfeiçoado, mais forte, conhecendo mais a Deus. Você recebe, diz amém? Agora já Daniel não teve luta pessoal, provação pessoal, não. Daniel não precisou entrar em Deus para ficar falando sobre a sua vida pessoal, mas Daniel, ele precisava ser luz aonde ele estava. Deus vai fazer você vencer na sua vida pessoal, ter experiência com Deus, para você influenciar a sua geração, para você ser luz. Daniel, no lugar onde ele estava, ele tinha que fazer diferença, ele tinha que marcar território, ele tinha que ser luz, ele tinha que ser homem de Deus. Ele ali, pela vida, pela sabedoria, converteu reis, quebrantou reis, fizeram reis se arrependerem, conheceu o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, aí já é testemunho de vida. Eu dou um passo, experiência pessoal, experiência com Deus, provação. Deus faz eu crescer para ser luz, para influenciar, para fazer diferença, para ser uma testemunha viva na minha geração. Você recebe, diz amém? Amém mesmo? Aí depois você vai para o terceiro nível. Noé, qual que é o terceiro nível? Aí, meu querido, já é propósito. Noé na sua geração tinha um propósito, e esse propósito foi estabelecido por Deus, porque na geração de Noé, a sentença do livramento, a sentença de poupar Noé, foi do próprio Deus. A sentença foi: a terra vai inundar, todos irão perecer. A sentença veio de Deus. Na geração de Daniel, a sentença veio do homem. Quem tinha o comando para mandar e desmandar era o homem, não foi Deus. Foi Nabucodonosor, rei Dário, rei Ciro, falou para Daniel: você vai entrar na cova, agora o leão vai te comer, você vai morrer lá na cova. Sentença do homem. Daniel foi poupado, Daniel foi liberto, o leão não comeu. A Bíblia fala em Hebreus 11 que Deus livrou seus heróis da fé da boca do leão, da boca do leão. Ele foi liberto da boca do leão. Sentença de homem. Noé, a sentença foi de Deus. Daniel, a sentença eram de homens ímpios, imperadores. Nos dias de Jó, a sentença era de Satanás. Presta atenção numa coisa, ó. De tanto ler esses dias para trás o livro de Jó, eu percebi uma coisa: o diabo não tem dó de você. O diabo não tem nem um pingo de
pena de você. Porque quando Deus permitiu que Jó fosse provado, e Satanás falou: toca na vida dele, toca no que ele tem, toca na família, nos bens, porque ele está cercado, o Senhor o abençoa, tudo que ele possui, ninguém toca nele, nem na família dele, nos seus filhos, toca para você. Quando Deus permitiu Satanás tocar, queridos, quem lê o livro lá, você vai ver, num dia vem uma catástrofe sobre os rebanhos, sobre os filhos, no outro dia sobre os servos. A Bíblia fala: só um servo conseguiu escapar para dar notícia. Era uma sequência atrás da outra. O diabo não perde tempo, Satanás é implacável, o inimigo vem para matar, para roubar, para destruir, e você vê ali o tanto que o inimigo foi implacável, e fere a família, e traz prejuízo, e vem contra as finanças, e vem contra os bens, e destrói tudo, e um servo atrás do outro chegava para trazer a notícia. Podia pensar assim: esse mês você faz isso, deixa para o mês que vem, depois do outro mês, demora mais um pouquinho, só para abafar o caso, para ele ficar mais tranquilo, para depois. O diabo é implacável. Por isso, queridos, em nome de Jesus, vem para debaixo do temor de Deus, serve a Deus, anda no caminho do Senhor, ama sua família, busque a Deus de coração, não abre brecha, não deixa o inimigo semear na tua vida, para trazer prejuízo. Ele não vai entrar em nada na tua vida, em nome de Jesus. Você está guardado, protegido, selado pelo sangue de Jesus, e não vai dar brecha. O inimigo é implacável. E quando tocou na vida de Jó, a Bíblia fala que as feridas saíram no corpo, ele não conseguia nem colocar roupa, porque as feridas se incomodavam tanto, ele tinha que ficar nu, e ele tinha que pegar um caco de vidro, fala a Bíblia aqui, e ficava coçando as feridas. O Satanás estava olhando para aquilo, estava tendo prazer naquilo, e estava ainda dizendo para Deus: me dá a vida dele, me dá a vida dele, agora eu quero matá-lo, só falta matá-lo. Deus falou: não, ele é meu servo, ele anda na minha presença, ele vai passar por essa provação, eu vou dar vitória, e eu vou honrar, e a honra de Deus será dobrada, na vida deste homem. E Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus o fortaleceu, em nome de Jesus. Meu querido, você está sendo levantado por Deus, Deus está te guiando, Deus está te conduzindo, Deus está te aperfeiçoando, e Deus está te levando para você ser muito honrado nesses dias, em nome de Jesus. E o inimigo não toca na tua vida em nada, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, entenda, são degraus na nossa vida. Eu venço na minha luta pessoal, Deus me honra, eu sou luz, influencio. Olha, queridos, para fechar, Noé, o que aconteceu com a vida dele? Deus poupou, Deus tirou ele da morte, mas foi a nível global, a nível mundo. Nós estamos vivendo muito parecido nos dias de hoje. O mundo inteiro está abalado, o mundo inteiro está passando por momentos de morte, sofrimento. Que coisa, estão falando agora numa segunda onda do vírus na Europa. As pessoas já começaram a se organizar para recolher, para se isolar. Pensa bem, na gripe espanhola, na segunda onda, teve a primeira. Eu estava lendo sobre isso, na época, as pessoas passaram pela primeira onda, aí não estava nem aí, não estava ligando, todo mundo junto, tal, veio a segunda onda, 1 milhão de pessoas morreram, na segunda onda. Está amarrado em nome de Jesus, amém, gente? Está amarrado, mas é um momento global. Noé foi provado, havia uma sentença de Deus, de acabar tudo, começar tudo de novo, e nós estamos vivendo esse momento global de pandemia, já fala, o mundo inteiro. Mas aí, queridos, Daniel já não era global, mas era nação. Daniel estava ali no centro da nação mais poderosa do mundo, e eu creio, querido, que como nação, Deus está também mexendo e trabalhando conosco, como nação, como igreja. Sabe o que eu vejo nos dias de hoje? A igreja, olha, os que
permanecerem, os que perseverarem, serão salvos. Os que permanecerem até o último dia, Deus vai dar a coroa da vida. Muitos nos dias de hoje, né, o distanciamento, o isolamento, o medo, tem feito as pessoas se esfriarem, afastarem de Deus, desviar do caminho do Senhor, colocar outras preocupações, ocupações, e distrai, e afaste de Deus. Então eu e você estamos aqui perseverando, crendo, você que está aí ligado com a gente, e nós vamos perseverar até o fim. Deus está trazendo um ambiente para a nossa nação de purificação, de compromisso maior com Deus, de atravessar esse vale e subir um monte lá na frente, em nome de Jesus, com a vitória. Você recebe, diz amém? E também Deus está trabalhando no nosso indivíduo, na nossa vida pessoal, que é o caso de Jó. A vida pessoal, Deus te revelando, Deus mostrando, Deus trazendo discernimento, Deus vindo com poder, trabalhando o seu interior, para você, meu querido, conhecer mais a Deus, em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Olha, eu vou te dizer, mas não hoje, aí já é terça-feira, viu, pastora Denise? Terça-feira, viu lá, o bispo Giovanni? Eu vou te dizer quais eram as marcas, a marca mais forte na vida de Noé, na vida de Daniel, na vida de Jó, que fizeram com que ele fizesse diferença nas suas gerações, e fosse citado pelo profeta Ezequiel. Qual é a marca? Qual é a característica? E eu quero te dizer em nome de Jesus, que você vai carregar essa característica no seu coração, você vai carregar essa marca, e quem carrega essa marca, em nome de Jesus, é poupado, é preservado, é livre da morte, é destacado. Deus usa, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Você vai receber essas marcas, as marcas, cada marca está na Bíblia lá, os profetas falaram, os apóstolos, Jesus disse, olha, essa é a marca de Noé, essa é a marca de Daniel, essa é a marca de Jó, e você vivendo essas 3 marcas na sua vida, ou seja, você vivendo essas 3 características na sua vida, Deus vai te honrar, Deus vai citar o seu nome, você vai fazer diferença grande nessa terra. Falei, eu recebo em nome de Jesus.